O que você fez para mim já basta. Eu não mereço mais nada. Mas nós temos conosco, né? Que a gente quer mais. Mas o que Ele já fez, Ele não precisa fazer mais nada. Amém? Concorda comigo? Amém. Glória a Deus. Amém. Que essa noite nós venhamos a louvar ao Senhor com nossos dízimos e oferta, que é uma forma também de adoração, uma forma de louvor a Deus. Glória a Deus. Chamar aqui o irmão Chagas para estar que recebemos os dízimos e as ofertas dos irmãos. Glória a Deus. E o irmão que não tem, venha também aqui e coloque a sua mão e abençoa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E você será abençoado também.
pela fé, abençoe quem deu, abençoe quem deu, outra vez quando vier, Pai, e que ao festar na tua casa, Pai, você é incrível, maravilhoso, é precioso, é o dono da nossa vida, Pai, e eu já aqui junto com meu irmão, junto com você, até na hora de eu dormir, na hora de eu levantar, Pai. Tem que agradecer, porque senão não estamos nada para agradecer. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu ia falar com nós, meus irmãos. Eu vou deixar aqui aberto para quem quiser contar o testemunho, desse vídeo. Vem aqui agradecer ao Senhor. Hoje é o dia de louvor e adoração. Em nome de Jesus, se ficar à vontade, eu não vou dizer nome, mas se Deus tocar no teu coração, vem aqui para louvar o Senhor através do teu testemunho, através de uma bênção que você tenha recebido, até através de um momento difícil, mas se Deus te der a vitória, está aberta aqui a oportunidade em nome de Jesus para quem quiser. Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu louvo muito a Deus pela minha vida, né? Ontem nós tivemos aqui o dia dos jovens. Glória a Deus. Não sei porque muitas vezes alguns jovens têm dificuldade de vir, né? Tem sido uma bênção, a gente tem aprendido bastante. E os meninos que estão vindo, eles estão aprendendo, né? O estudo já relatos deles. Deus tem abençoado a vida deles, né? E que eles têm aprendido bastante. Isso me deixa muito feliz, né? E uma coisa eu aprendi, que nós não podemos desistir das pessoas, né? Às vezes dá vontade de não vir mais. Confesso com meus irmãos, mas algo dentro de mim me incomoda, que eu não devo abandonar, porque ele não me abandonou, né? Então, meus irmãos, não tenho vergonha de expressar o amor de Deus, mesmo sendo um culto, né, que só tem irmãos, não tem nenhuma pessoa de fora, mas conte. Você sabia que através do teu testemunho você pode edificar outra pessoa que está passando pelo problema parecido com o teu, né? Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais aptos do que os filhos da luz, né? Às vezes eu estou ali eu estou ali não com vontade. Às vezes vou para as reuniões aí, as pessoas correm que é o microfone para falar, sabe? A última reunião que eu tive agora, uma mulher humilde, correu, pegou o microfone para falar, para enaltecer o homem, né? Para dizer que o homem é isso, é aquilo, eu fico ali, fico aprendendo, sabe? Aí imagina, Senhor, quantas pessoas não fazem isso, não correm, não querem, tem medo, tem vergonha, sabe? Aquela pessoa torcendo ali, com toda convicção, sabe? Com toda explosão. E muitas vezes nós não temos mais essa atitude para Deus, sabe? Muitas vezes a gente vem mesmo só para seguir aquela rotina, né? Porque já é de costume. Muitas vezes já virou até uma religiosidade, sabe? E Deus não quer isso de nós, Deus quer que a gente sacrifique. O que Davi diz no Salmo 51?
O verdadeiro sacrifício que o Senhor recebe não é você chegar aqui com R$1.000 e colocar aqui na oferta. O verdadeiro sacrifício não é você matar um boi e sacrificar. Não é você vender a sua casa e dar na igreja, não. Não é você vender o seu carro e entregar para a igreja, não. O verdadeiro sacrifício que agrada a Deus é um coração, um espírito contrito, né? Um coração quebrantado na presença de Deus. Isso agrada ao Senhor. É você chegar e declarar: Deus, eu te louvo de todo o meu coração. Deus, eu te quero, eu te desejo. Eu vou para a igreja com o meu coração aberto para te louvar, para te agradecer, para dizer que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo. É por isso que Davi se destacava, porque mesmo na aflição ele dizia: Senhor, eu te louvo, não há outro igual a ti, a quem eu vou recorrer. Mesmo nas aflições. E Davi era um grande homem, Jacó também, certo? E ele se considerava muito pequeno diante de Deus. Imagine nós que nós somos diante do Senhor. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele se considerava um homem pequeno, um homem que muitas vezes ele pensava que não agradava o coração de Deus. Imagine nós. Meus irmãos, nós temos muito que aprender. Eu estava ali louvando ao Senhor. Deus me levou até Isaías capítulo 6. E a Bíblia diz que no dia que morreu o rei Uzias, Isaías conheceu, ele viu o Senhor, o seu alto subir no trono. Muitas vezes nós desejamos: Senhor, eu quero te ver. Será que nós estamos preparados para ver o Senhor se nós não oferecermos o nosso coração para Ele? Será? Muitas vezes nós desejamos ver os anjos. O Senhor me mostra os anjos descendo, subindo em todas as direções. Será que nós estamos preparados? Será que no mundo espiritual o anjo é do jeito que você pensa, do jeito que você imagina? Porque Isaías ele diz: ai, Senhor, ai de mim que sou um pecador, que sou um homem de lábios impuros. Ai, ele fala assim: ai. Mas a Bíblia diz que um anjo desceu, o serafim pegou tenaz, uma brasa viva, e colocou na boca, na língua de Isaías. Não, desejamos, não é como nós pensamos, irmão. Não é. As coisas de Deus, elas são incalculáveis. Só o que nós podemos é adorar e agradecer o nome dele. Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. É no teu tempo. É no teu tempo. Será que nós estamos num grau de espiritualidade? Nós podemos ver Deus. Isaías, que era um profeta de alto escalão da parte do Senhor, disse: ai de mim. E ele disse que tinha uns lábios impuros e habitava no meio de um povo também de impuros lábios. É hora de nós despertarmos para Deus. Amém? Glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos direcionar nossas mãos aqui para o homem de Deus. Que Deus possa usá-lo segundo a sua vontade, não a nossa. Que a palavra de hoje possa, se for para alegrar o nosso coração, que seja. Se for para nos exaltar, que seja. Se for para nos repreender, que seja. Se for para consolar, que seja. Amém? Amém? O que a palavra do Senhor diz? Que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Glória a Deus. Direcione as suas mãos para o bispo Augusto e peça a Deus que Deus use o instrumento dele. Se Deus soberano, Pai da eternidade, princípio da paz,
Abençoa teu servo, Senhor, que essa noite ele possa, Senhor, liberar aquilo que o Senhor já preparou aí no céu. Aquilo que o Senhor já fabricou nos céus, que ele possa ser instrumento, ser o mensageiro, ser o porta-voz do Senhor aqui na terra para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa noite, eu sei que o Senhor já falou através dos louvores, através da palavra inicial, mas que o Senhor continue falando aos nossos corações para que nós possamos despertar e ter o desejo de te louvar e te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Está tudo bem? Todo mundo na bênção. Graças a Deus. Que bom, irmãos. Estamos na casa do Senhor. E essa é a melhor casa. É a casa do Pai. É a casa de falarmos com Deus. Após a mensagem, irmãos, a gente está gravando aqui. Já tem pessoas lá na Califórnia assistindo nossa transmissão, né? E alguns amigos que a gente já ao longo dos anos vem mantendo amizades, e os pedidos eram muitos, e a gente acabou cedendo, né? Não fazemos isso para glória humana, para reconhecimento, não fazemos isso para que pessoas que não podem sair de casa e com algum problema eles possam ouvir a mensagem pelas redes sociais. E eu acredito que Deus ele fala também dessa forma. Então, após a mensagem, quando eu terminar, eu vou ensinar para o nosso irmão Vitor, eu vou contar uma batalha que eu tive hoje na madrugada, quando eu volto para essa igreja. Eu queria que você ficasse bem atento, para que você viesse entender como o negócio aqui vai ficar bem. Tem uns que não entendem, né? Acreditam que é tudo maravilhoso, mas pelos bastidores tem muitos pagando preço para que esse igreja esteja de pé. Você sacrificando, dando o seu melhor. E se a gente não entender isso, irmão, reino dividido ele não vai permanecer. O reino dividido, quem tem vitória é o diabo. Mas uma igreja unida sempre será vitoriosa em Deus. Vou contar depois. Não vou transmitir ao vivo, quero contar só para a igreja, porque é só para a igreja. Tá bom? Foi boa batalha. Levamos quase 30 anos de pastorado e eu nunca tive uma batalha com essa. Mas ainda estou, meu corpo está fragilizado. A minha esposa testemunha, como hoje eu passei o dia todo fragilizado, assim como se tivesse levado por de uma surra, ou tivesse caminhado léguas e léguas. Não digo de hoje assim, fisicamente bem, por essa batalha. Porque a gente se dispõe a orar pela igreja. E a igreja diga assim, a igreja, diga assim, a igreja sou eu. Eu oro por você. Tá? Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero ler com vocês capítulo 26 de Gênesis. Agradecer a Deus. Quando eu oro aqui com ele, nessa igreja, aí, irmãos participando, as irmãs, né? É muito bom. É muito bom, irmãos. Viver a igreja unida, é unidade. Eu quero ler com os irmãos em Gênesis 26. Tá? A partir do verso 1. Capítulo 26 de Gênesis, a partir do verso 1.
Todos acharam? Primeiro livro do Novo Testamento ou o Velho Testamento? Velho Testamento, né? A versão que eu uso diz assim, ó: sobreveio fome à terra, além da primeira da vida nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe um anjo, melhor dizendo, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fique na terra que eu te disse. Versículo 2, repetido, disse o Senhor a Isaac: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Olha para o seu irmão e diga assim: não desça. Diga assim: não saia do lugar. Pode sentar quem quiser. Quem não quiser, fica em pé comigo para falar comigo. Capítulo 26 de Gênesis, queridos. Aqui a gente vai de fato ver Isaac na terra dos filisteus. Isaac, filho de Abraão. Esse texto veio à minha oração semana passada. Tem dias que meu coração está jorrando de sermões. Tem dias que Deus só está assim, uma gotinha pelos dias. Semana passada eu estava com 3 temas de sermões. E aprove Deus me colocar esse hoje à noite. E vamos quando eu ler esse texto, me chamou a atenção. Meus irmãos, imaginem isso aqui domingo, dia 6 de outubro. A maravilha vai ganhar. Meus amados, quando eu comecei a ler esse texto, a gente vai ler devagarzinho, começa a encontrar detalhes em palavras, em frases, em parágrafos, porque é preciso ler a Bíblia assim, meditando, pedindo ao Espírito Santo que nos dê a revelação divina para o texto e a certa aplicação para o mesmo. E a gente tinha ministrado sobre Tiago, capítulo 1, e já tem um outro texto lá em Ruth, também capítulo 1. E esse texto me chamou a atenção. O texto diz que o contexto me revela que houve de fato uma grande fome naquela terra. Uma grande fome. E essa mesma fome, lá no capítulo 12 de Gênesis, aconteceu também com Abraão, pai de Isaac. Interessante isso. E Isaac, vivendo esse momento, ele decide ir até Abimeleque, rei dos filisteus, lá em Gerar. E ali, irmãos, o próprio Deus, nós chamamos de teofania da teologia, teofania, né? Deus aparece em forma de anjo, de homem, e ele vai se apresentar para Isaac, e ele diz para Isaac: não
desças ao Egito. Isso aqui, não foi de fato um pedido que eles foram. Já conheço os 9:14. Isso aqui foi uma ordem. Existe, Maria, diferença de eu te pedir e de eu te dar uma ordem. O QG, observa o nosso subtenente Aleph, não existe pedir, são ordens. E todo militar de boa conduta sabe o que é obedecer, sem questionar. Aí eu comecei a perguntar à minha mãe, por que Abraão não? Por que Isaac queria descer ao Egito? Por que Deus impede Isaac? Por que Deus aparece a Isaac? E aí, irmãos, a gente pode tirar inúmeras conclusões. Uma delas é que Deus nos ama incondicionalmente. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que Deus não tem prazer. E o prazer dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E João 14 diz para mim, irmã Maria, quem é a verdade? Jesus disse que ele era a verdade e a vida, e que ninguém é o Pai se não fosse por ele. Ele até disse que ele é o caminho. E aqui está Isaac com a família, pensando, projetando num período dessa fome, dessa escassez, descer para o Egito. E não é interessante a gente descer. Só existe um lugar que a igreja deve descer, é aos pés de Cristo. É o único lugar que a igreja deve estar prostrada, é aos pés de Cristo. Outra coisa, a igreja não deve estar rendida. Então eu vejo de fato a preocupação de Deus com Isaac. O próprio Senhor vai lá e disse: Isaac, não desças ao Egito. Ele está dizendo: procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nesta terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. O evangelista diz, irmãos, que a gente já é para ser feliz por demais pelo que nós já temos. E é verdade. Nós temos que ser felizes com as bênçãos que já temos e não deixar passar com as que hão de vir. Sabe por que não chegou? Porque nós já temos o que de fato nós nem merecíamos. Se alguém disser que merece, irmão, desculpa, não merece não. Foi a graça, a infinita graça que nos alcançou, e por ela, irmã Lúcia, eu e a senhora somos herdeiros da bênção do Pai. É isso que o presidente quer acabar. Os pais que têm herança, os filhos não podem herdar. Porém, a herança do Pai celestial é para os seus filhos, para mim e para você. Então Deus não tem prazer que o homem se perca, irmão, porque por ele Cristo já deu a vida. E isso é interessante nós entendermos. Porém, Isaac, sendo ele o filho da promessa, estava passando um momento, não ele, mas toda a nação estava numa crise de alimento. E ele pensa em ir para o Egito. Às vezes, irmão Rosa, o que nós achamos que é melhor para nós, não é para Deus. Sabe por quê, irmão Adorino? Porque eu não sei o que eu acho que é bom para me causar dano. E Deus não vai arriscar
nos machucar. Ele disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por isso eles chamam os cansados, os oprimidos, sobrecarregados, porque Ele sempre vai cuidar de nós. Mas eu sei que em meio aos problemas da vida, às dificuldades, nós às vezes, com o ímpeto da raiva, do transtorno, do ódio, nós queremos tomar certas atitudes. Eu aprendi com a vida, em primeiro com a palavra, depois com a experiência da vida, que nunca se deve tomar atitudes no momento da raiva, do ímpeto. Nesse momento não é bom nem abrir a boca, porque quem estiver do nosso lado vai ser ferido ou ferida, e depois das palavras serem lançadas, nós não conseguimos mais trazê-las de volta. Elas vão ferir as pessoas a quem nos ajuda, quem nós amamos, e não se fere quem ama. Veja como Deus até os nossos sonhos e atitudes erradas, Ele vai tomar a frente da nossa vida quando nós entregarmos a nossa vida de fato, de verdade a Ele. Ele disse: você não vai, Isaac, não desça ao Egito, permaneça aí, aonde eu te disser, meu irmão, aonde eu te falar. A mesma coisa ele disse para Abraão: sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te dizer onde é. Ei, Deus tem coisas grandes com a gente. Por isso Paulo diz que aquilo que o olho nunca ouviu, o ouvido nunca ouviu, nunca chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Você sabe quem sabe disso também? O inimigo das nossas almas. Ele sabe o que está preparado para nós. Então o Espírito me alertou e disse: cuidado com os caminhos desejados no coração. O que você deve fazer nesses momentos de dificuldades? É clamar ao Senhor, é clamar. Se não tiver mais voz, chore. Se a voz embargar, gema diante dele. Ele vai estar aí do seu lado, dizendo para mim e para você: meu filho, não temas. Essa fome leva o filho patriarca a querer descer o Egito. Porém, Deus vai terminar a história. Faça isso não. Não faça isso não. Porque eu vou te abençoar. Eu vou te indicar o lugar. Diga para o seu irmão assim: se Deus prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. Não tem dúvida, irmãos. O problema é que as pessoas estão usando o nome de Deus em vão, estão prometendo demais, e para apoiar a sua promessa, eles usam o nome de Deus. Faça isso. O que é de Deus se cumprirá. E em vida. Alguém pode perguntar: bispo Augusto, o que significa descer ao Egito? O que significa? Por que essa preocupação de Jesus e do próprio Deus a Isaac? Queridos, preste atenção. Notemos que Deus disse: não desça ao Egito, porque Deus
descer ao Egito. O que é descer ao Egito? Primeira coisa, regredir, voltar atrás, abandonar nossa posição, rejeitar nossa categoria de moradores da terra prometida. Quando Abraão disse, no caso Isaac disse, que pensou em ir para o Egito, eles não desçam, Deus disse a Abraão, meu amigo, não volte atrás, não retroceda, não abandone a sua posição, não rejeite a sua herança que eu te dei lá na terra de Canaã. Eu não sabia que tem nos feito voltar atrás. Os nossos três maiores inimigos: a carne, o mundo, o pecado, o diabo. Mas Deus não tem prazer no que retrocede. Não há alegria nos que retrocedem. Quando a gente foi pregar lá na Manada Grande, a irmã disse: tu voltou para a Manada Grande? Aí eu disse: não, irmão, daqui a gente já saiu. Não é que vai ser divertido, né? A esposa me respondeu: mas não adianta. A caminhada da igreja é para frente e para cima. A igreja não caminha para trás. A igreja não regride. Alguém disse para mim isso: volte para Fortaleza, assuma Camujurema e feche a Caraú. Eu disse: em nome de Jesus, nunca em vida isso vai acontecer. Isso não é proposta de alguém que se diz que ama a Deus. A igreja sempre será, irmãs, triunfante. E se nós nos negarmos, Deus levantará outros, mas a sua obra não regressará, não cairá. Descer ao Egito é isso. Descer ao Egito, irmãos, é de fato não estar feliz na posição que está. Por isso Deus disse para Isaac: não desças ao Egito, porque de lá eu já tirei o meu povo com o braço forte, aonde ficaram 430 anos escravo de império. Isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. Sabe por quê, irmãos? A gente precisa aprender que mesmo em lutas, problemas ou debilidades, ainda estamos em um lugar melhor do que o mundo. Você está entendendo? Mesmo você nas batalhas da vida, você está em um lugar melhor do que o mundo. Você está em cima e não embaixo. Sabe por quê? Porque Deus nos constituiu por cabeça e não por cauda. Às vezes o inimigo começa a colocar na nossa cabeça que os problemas é porque Deus não nos ama, é porque a nossa oração não está sendo respondida, é porque a igreja não está orando, é porque a igreja não tem fogo, é porque a igreja não tem tapete de fogo, é porque a igreja não tem aladim, é porque a igreja não papá. Aí a gente começa a culpar: é por isso, é por aquilo, é por isso, é por aquilo. Gente, entenda uma coisa: a missão da igreja é anunciar o Evangelho, não é encher o crente de presentes. O melhor nós já temos, é Jesus Cristo. Cristianismo não é comércio, não é barganha, não é troca. Eu tenho dito isso aqui em toda a natureza. Cristianismo é choro, é renúncia, é dor,
Quando eu entendo que o Espírito do Senhor vai e fala a Isaac, não desça já do Egito, era Deus de fato guardando Isaac. Era Deus guardando Isaac. Preste atenção, queridos. O Egito, na época de Isaac, ele era de fato um lugar bem interessante, porque nessa época da fome o Egito estava em alta e lá havia muita prosperidade. Então o que é que Isaac pensou? Que ali seria a solução para ele e para a família dele. A mesma coisa que Ló pensou quando estava com Abraão. E eu quero dizer uma coisa nesta noite, meus amados. Que em tempos de crises, preste atenção, em tempos de crises, nós queremos soluções rápidas. E essas soluções rápidas, elas não são benéficas. Entenda uma coisa: nós não devemos nos movimentar, escute só, a não ser que nós tenhamos uma revelação de Deus para nós. Repita comigo: não saia, diga, não saia do lugar. Vocês lembram do profeta velho e do profeta jovem? Deus deu uma orientação ao profeta novo, jovem. E depois de todo acontecido, o profeta velho foi lá e disse: Deus falou para mim, para você voltar por esse caminho, comer na minha casa. E o jovem profeta pecou, porque descumpriu o que Deus lhe havia ordenado. E ele foi morto. Entenda uma coisa: descer do Egito é morte. Descer ao Egito é morte. A primeira coisa que eles fizeram com os hebreus foi acabar com os cultos, as celebrações, as ofertas, quebraram a aliança do sábado. O Egito tinha mais de 1000 deuses. E os judeus foram escravos dessa nação. E tem outra coisa, queridos. Nós temos que entender que nessa adversidade da vida, a melhor resposta vem lá do trono de Deus para o nosso coração. E isso só adquirimos através da oração, do clamor, do choro e da lágrima. Não é perambulando por aí, andando de casa em casa, atrás dos pseudo-profetas, atrás dos profetas na internet. Porque eles vão te enganar e eu tenho que passar o pix para eles. E o pix é rápido. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Eu quero ouvir Deus falar. Deus abre a Bíblia e abre, que Ele vai falar com você. E abre em bom som. Eu fui na sua igreja na quarta domingo, porque aqui também Deus fala. Queridos, aparentemente o Egito era de fato melhor para as dificuldades da fome, mas não era o que Deus queria para Isaac. Deus estava preparando Isaac para
grandes coisas que viria na vida dele. O interessante e lindo é que Isaac decide obedecer. E quando há obediência, há a bênção de Deus. Isso me chama a atenção. Por que Isaac prospera no deserto? Está lá, irmãos, capítulo 26. Lê em casa. Mas isso é um paradoxo, isso é uma conjectura sua. Não, Isaac prospera no deserto. É impossível prosperar no deserto, não. Quando Deus está no meio das coisas, pode ser o que for, nós vamos prosperar. Glória a Deus. E esse rapazinho aqui, ele prospera no deserto. Sabe por quê? Porque Isaac obedece. E pela sua obediência, Isaac estava colhendo 100 por 1. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. Ele foi enriquecido, prosperou, até ficar muito. Ele possuía o quê? Ovelhas e bois, e um grande número de servos, e a tal ponto que os filhos de Deus o invejaram. Primeiro é que disse: Isaac, vai embora, porque a quantidade de gente que tem está vindo maior do que meu povo. Vai embora da minha terra. Na minha mocidade, as moças que eu namorei, elas foram empecilhos ao meu chamado. E eu carrego no meu coração uma canção. Ela é cantada por Marco Aurélio, que diz assim: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, servirei meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Aí ela diz: vai só. Eu fui. Aonde tu colocar a planta do teu pé, se for vontade do Senhor, o deserto se tornará uma mansião. Eu falo isso, irmãos, é por evidência própria. Se Deus quiser, vai, arruma a mala e vai. Não é a rural que vai te pegar, não. É o próprio Deus que vai te levar. Vai. Porque a bênção do Senhor está na obediência. E Isaac prospera ao ponto de colher 100 por 1. Eita Deus, o negócio é sério. Mas aí, amados, a obediência, ela requer foco, determinação, atenção, cuidado. Vocês lembram que foi dito aqui? Neemias sai do palácio.
Eita Jesus. Aí, segundo a palavra que o evangelista disse, os filhos das trevas é mais prudente que o espírito da luz. No dia 6, irmãos, vamos sair do resultado da caravana da igreja. À noite, madrugada, até amanhecer. Enfim. Quando a gente pensa em soluções fáceis e rápidas, a gente precisa ter cuidado. No caso de Isaac, por que ele queria descer para o Egito? Porque diante daquela realidade da crise que Isaac estava passando, ele decidiu ir para o Egito. Mas por quê? Pois lá no Egito, devido ao rio Nilo, irmãos, não é? Havia suprimento em termos de fogo. Então essa era a decisão mais lógica e racional. Vocês viram como houve também fome que José estava reinando no Egito? E o pai foi lá com os irmãos, todo mundo passando fome, e só o Egito tinha trigo, seus celeiros lotados de alimento, porque Deus usa José para fazer isso, revelando o sonho do faraó. Aqui da mesma forma, às vezes a gente acha que as soluções rápidas são as melhores, porque a gente não quer, irmãos, supostamente, como diz aí o Guará, perder tempo. Eu aprendo que quanto mais eu me resguardo, mais eu me distancio dos fracassos da vida. Preciso ter cuidado. Muito cuidado. E uma das coisas que a humanidade atual não tem mais é paciência. Principalmente essa geração daqui para frente. São altamente impacientes. Percebam-se a tecnologia que eles usam, a velocidade dos microprocessadores, sendo smartphones de alta tecnologia rápidos. Ninguém quer mais lentidão. Tablet, iPad, notebook, laptop, desktop, eles querem mais rápido, que responda mais rápido. A melhor comunicação, o melhor sinal, a melhor imagem, a melhor transmissão, o melhor áudio, a melhor recepção. Está se tendo uma geração impaciente. E quando eu tenho uma geração impaciente, eles não estão preparados para as frustrações. E existem frustrações que são precisas na nossa vida, porque a gente nem sempre vai ter tudo o que quer. Então Isaac achava que essa era a melhor solução. Aí você pergunta, qual é a melhor solução disso? Depender de Deus. Depender de Deus. Mas percebamos que se eu desobedeço, eu vou sofrer consequências. Se eu desobedeço, eu começo a fazer coisas erradas. E Deus não habita a odiar mentiras. Deus não habita. Porque é a verdade.
não nos apressemos. Fiquemos em Jerusalém, até que do alto a gente receba a resposta. Cuidado com as soluções fáceis da vida. Elas podem nos levar ao inferno. Nunca desça ao lixo. Porque a missão da igreja é anunciar que o futuro da igreja é ir embora com o Pai. E o Pai está lá e não embaixo. Nós temos muito mais texto aqui para falar sobre Isaac Mendes, e aí vai gerar problemas, e aí uma série de problemas vão surgir pela desobediência de Isaac. E a gente sabe como filho que toda desobediência nos custa caro. Todas elas, quer seja criança, quer seja adulto. Não sabe o seu lugar. Está difícil? Eu sei que está. Está doendo. Deixa eu dizer uma coisa. Nós não estamos sós. O Senhor contempla o justo e o injusto. Porém, a bênção dele é para os seus. Entender isso. Deserto, irmãos, nunca foi um lugar de derrota para o cristão. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de maiores milagres na vida do cristão. Porque foi no deserto que Israel vivenciou os seus maiores milagres. Deserto é lugar de intimidade. Deserto é lugar de dependência. Mas é lugar de provisão. É lugar de nuvem, é lugar de cortina de fogo, é lugar de maná. Eita Jesus! Com Deus, irmãos, aonde a gente estiver, será o melhor lugar para as nossas vidas. Amém? Guarda essa palavra no coração. Chega em casa, leia Gênesis 26 e peça ao Espírito de Deus para me ajudar a praticar a palavra. Se você estava prestes a tomar uma atitude hoje, não faça isso não. Espere Deus. Você vai dizer, pois ainda eu o louvarei. Isaías diz em 40:31 que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqui a poderosa, inerrante e infalível palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O salmo que dá para hoje gosta muito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ou tudo, ele fará. 37, 4 e 5 do salmo. O evangelista Alexandre gosta do 119, 150, quando diz: lâmpada para os meus pés é a tua
palavra e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração para não pegar vontade. Ele não vai. Ele é fiel. E é por isso que eu me alegro e me regozijo, como disse Abacuque, Deus da minha salvação. Vamos orar. Se ficasse de pé, nós vamos orar. Eu gostaria de fazer um momento diferente. Nós ainda temos tempo. Queria que juntasse de 3 pessoas, 3, 4, uns grupinhos assim. James, Walter, se voltarem com a vida, Gabi, vamos fazer um grupinho. Se juntar, se juntos, olhem um para o outro aí. Esqueça eu, sei que eu estou bonito, mas esqueça eu agora. Vire-se, faça uns quadros, uns patinhos assim. Igual essa foto aí, ó, do ministério, tá aí, ó. A foto do ministério ali. Faça isso agora aí. Você está aí, por favor. Vamos orar. Junta aí. Igual aí, ó, essa fotinha da logo do ministério. Pode ser chorar. Vai ali. Vamos orar. É um pelos outros. Ora um pouquinho pela irmã, depois a irmã ora um pouquinho pela outra. Quando eu disse amém, amados, a gente para. Ore, peça a bênção de Deus sobre o que está do seu lado. Sinta a dor dele. Seja de fato amigo. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te pedimos pela tua noiva, Senhor. Tu conheces cada um dos que aqui estão. Nós intercedemos pela vida de cada um, Senhor. O Senhor conhece-nos pessoalmente, as famílias, as necessidades, as dores, as frustrações, os desesperos, mas tu disse que estaria conosco, Senhor, todos os dias.
disse para nós que o Senhor seria o nosso pavilhão, a porta das ovelhas, ao Cristo, o bom pastor, a sombra do onipotente. Aleluia. Visita, Espírito Santo, cada coração, visita cada vida nesta noite, de forma poderosa. Muda a história, Senhor. Muda a vida, muda a sorte. Muda, Senhor. Que haja júbilo no meio do teu povo. Que haja alegria, Senhor. Porque aqueles que seriam com lágrimas, com júbilo ceifarão, Pai. Glória a Deus. Aqueles que saem andando, Senhor, chorando, entregando a boa semente, voltarão com peixes de alegria, Deus. Te peço nessa noite a tua bênção sobre o ministério canto, sobre essa igreja, sobre a igreja de Deus, em nome de Jesus. Amém. Ministro para cá, vamos tentar ver uma história. Vamos encerrar e a nossa programação se segue. Peço a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, a